E aí, gente bonita, tudo bem? Bom, então vamos passar para a nossa unidade 2 de eletricidade. Pessoal, então vamos para a segunda unidade da apostila 10 e vamos então com fundamentos da eletricidade 2, grandezas escalares. Qual que é o objetivo? É compreender o que é energia potencial elétrica e potencial elétrico, relacionar o trabalho de uma força elétrica com os conceitos de potencial elétrico e energia potencial elétrica, que a gente vai ver agora nessa aula, né? Resolver situações que envolvam a distribuição de carga elétrica em um condutor em equilíbrio, definir o que é um capacitor e, por último, então, determinar o capacitor equivalente em uma associação de capacitores. Então vamos lá, os primeiros dois itens então a gente vê nessa aula. Aqui nós temos a ilustração de Benjamin Franklin, soltando pipa na tempestade. Tá? Já vamos voltar a falar dele aqui, mas primeiro vamos falar sobre o trovão e o relâmpago. Muita gente acredita que são sinônimos, mas não, né? Sabemos que são efeitos diferentes. O relâmpago, ele é o clarão causado pela descarga elétrica entre duas nuvens, entre uma nuvem e o solo, ou entre a nuvem e a atmosfera. Tá? Já o trovão, a gente sabe que é o efeito sonoro do relâmpago. É o barulho, né? Causado pela a expansão da atmosfera. Então, ali, essa faísca que sai de um local e vai para outro, ela aquece a atmosfera. Então, há uma expansão dessa superfície ou dessa camada gasosa e há uma onda de choque, então, que a gente ouve como um barulho. A natureza elétrica dos raios, ela foi proposta, então, por Benjamin Franklin. Em 1750, o que ele propôs? Ele propôs que a eletricidade de um raio ela poderia ser conduzida por um mastro metálico e utilizada para produzir faíscas metálicas em um fio próximo ao mastro. Depois disso, 2 anos mais tarde, ele supostamente realizou esse experimento, conforme a gente está vendo aí na ilustração. Né? Então, soltando uma pipa e uma tempestade de raios, a tentativa de produzir essas faíscas elétricas. Só que essa realização do experimento é questionável, uma vez que próprios escritos de Franklin alertam sobre o perigo desse experimento. No mesmo ano, então, em 1750, o francês Thomas François Dalibard, ele realizou o experimento de Franklin com um mastro metálico e armazenou carga elétrica no dispositivo, né? Então, comprovando essa natureza elétrica dos raios. Então, aqui a gente consegue ver um dispositivo parecido com o experimento aí de Thomas, produzindo esses raios entre duas hastes metálicas, tá? Então aqui, nós temos uma diferença potencial de 60 kV, pode produzir um arco voltaico entre dois terminais separados por uma distância aproximada de 3 centímetros. E a gente consegue observar isso aí também na bobina de Tesla, né? A bobina de Tesla que a gente acaba utilizando e fazendo experimentos nas feiras de ciências. Então a gente consegue perceber também esses raios sendo produzidos com uma certa diferença de potencial, tá? É claro que na foto aqui nós temos uma diferença de potencial bem elevada, na ordem de megavolts. Para o conceito de energia potencial elétrica, gente. Então, olha só, vamos imaginar uma carga Qzão geradora de um campo elétrico e uma carga Qzinho. Deixa eu só pegar aqui um apontador para que a gente possa ver o que eu estou falando, né? Então, aqui, ó, tem a carga Qzão e a carga Qzinho, submersa nesse campo elétrico, ou imersa nesse campo elétrico, tá? E aí, nós temos uma tendência dessa carga Qzinho, ela se movimentar, ou no sentido da carga, ou no sentido contrário à carga. Isso vai depender, então, do sinal dessa carga geradora. Por possuir essa tendência de movimentação, então nós dizemos que esse sistema ele é constituído por uma energia, e que nós vamos denominar de energia potencial elétrica, tá? E que nós podemos quantificar. Então, a energia potencial elétrica ela é dada pela constante eletrostática
vezes a carga geradora, vezes a carga de teste, a carga de prova, dividido pela distância, tá? Que separa essas duas cargas. Aí vamos lembrar, a carga é sempre na unidade de medida Coulomb e a distância em metro. Ou ainda eu posso identificar que essa equação é dada pela força elétrica entre as partículas vezes a distância que separa ela na interação, certo? E vamos lembrar que a unidade de medida para a energia é o Joule. Relação entre energia potencial e trabalho de uma força elétrica. Conforme a gente viu lá no primeiro ano, mecânica, a gente viu que peso e a força elástica, elas podem ser classificadas como força conservativa. E aqui na eletricidade, a força elétrica também pode ter essa definição. Isso significa que dois pontos quaisquer, seu trabalho ele independe da trajetória que a carga descreve, tá? Conforme a gente já está observando aqui na imagem. Em outras palavras, o trabalho da força elétrica depende das posições iniciais e final em que a carga se desloca no campo elétrico, tá? Então, deixa eu só pegar aqui novamente o laser. Então, olha aqui, eu tenho um campo elétrico sendo gerado por uma carga Qzão e eu tenho uma carga Qzinho que está se deslocando de uma região A, de um ponto A, para um ponto B. Tá? Então, aqui nós teremos o trabalho realizado por essa carga de teste. Tá? E esse trabalho é dado, então, pela diferença entre a energia potencial elétrica no ponto A e a energia potencial elétrica no ponto B. Esse trabalho a gente pode classificar como sendo um trabalho motor, assim como já viu lá na mecânica, e também o trabalho resistente. O trabalho motor ele vai ser caracterizado quando o movimento da carga Qzinho ele é espontâneo. Tá? Então, nessa outra ilustração aqui, a gente pode ver esse trabalho espontâneo, um trabalho positivo. Olha só, tenho três cargas. Uma carga geradora do campo elétrico, uma carga de prova, as duas positivas, e uma carga negativa. E aí nós temos a linha de campo saindo da positiva e entrando na negativa. E também a orientação da força elétrica. A força elétrica ela está de repulsão em relação ao maior potencial e atração em relação ao menor potencial. Então, nesse caso, nós teremos a carga Qzinho se deslocando de uma região de maior potencial para uma de menor potencial. Então, nesse caso, dizemos que o trabalho é motor e é um trabalho positivo. A carga de teste se move espontaneamente. O outro caso, um trabalho negativo. Quando ele for negativo, teremos um trabalho resistente, em que o trabalho é forçado. Então, essa carga Qzinho, ela vai sair de uma região de menor potencial para uma região de maior potencial. Veja novamente nessa ilustração. Tenho aqui uma carga positiva, geradora de um campo elétrico, uma carga Qzinho negativa e uma carga maior, também negativa. A linha de campo elétrico sai do positivo e entra no negativo. Tá aqui, ó, essa é a orientação. A orientação da força elétrica é repelida por essa negativa e atraída pela positiva. Então, nesse caso, nós teremos a carga Qzinho se deslocando de uma região de menor potencial para uma de maior potencial e dizemos, então, que esse é um trabalho resistente. Ok? Galera, então, para a gente treinar, temos lá as atividades na página 39 e 40, atividade número 1 até a atividade número 6, ok? Um abraço a todos, até mais.